Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras. Esses são os 4 representantes do Brasil nessa Copa do Mundo de clubes que sonham ir mais longe. O que eles têm pra frente nessa fase eliminatória e como eles chegaram até aqui, é isso que a gente vai ver hoje. Bom, eu me chamo Lucas Simonati e vamos ver como ficou essa tabela, né, do Mundial de Clubes nessa fase eliminatória. Quem acabou se dando bem, quem ficou do lado mais difícil da chave, a gente vai ver tudo agora. E essa primeira fase dessa Copa do Mundo de Clubes trouxe um sentimento agradável para os clubes brasileiros, uma boa surpresa. Infelizmente a gente não consegue falar isso, né, do sul-americano, até porque os times argentinos se deram mal, né, viajaram. Tanto o River quanto o Boca ficaram em terceiro e foram eliminados nessa primeira fase, né? Então mais uma vez os hermanos decepcionando aí, né? América do Sul e o Brasil tendo que sustentar tudo nas costas, né, mano? Lá ele mil vezes, né? E bom, começando pelo Palmeiras, que junto com o Flamengo foram os times brasileiros que ficaram em primeiros colocados nos seus grupos. E, cara, do Palmeiras eu achei que eu viria mais, tá? Achei que eu viria mais futebol. Eu não vi um jogo assim do Palmeiras que eu falasse, puta, mano, esse aqui foi o grande jogo do Palmeiras, esse aqui é o campeão da América, esse aqui, porra, é o time que fez por onde pra chegar nesse Mundial de Clubes, né? E o Palmeiras fez um jogo bom, foi meio ok ali contra o Porto na estreia, merecia ter vencido, mas não conseguiu converter suas chances ali e acertar os últimos passes. Teve o jogo contra o Al-Ahly, que assim, não foi o grande jogo, assim, puta, mano. Não foi esse grande jogo, mas foi o que o Palmeiras conseguiu desempenhar melhor ali, né? Conseguindo fazer 2-0 na boa equipe do Egito, mas igual eu falei, não foi aquele jogo que você fala, puta, mano, esse jogo aqui, isso aqui é o Palmeiras, esse aqui é a equipe que foi campeã da Libertadores, é isso aqui. Não teve um momento que você falou, puta, essa aqui é a equipe do Abel Ferreira. O Abel Ferreira montou esse Palmeiras aqui. E até contra o Inter Miami, deixou vários espaços, mano. O Inter Miami que, porra, para se defender tem 2 jogadores a menos que não conseguem correr, né? Que é o Messi e o Suárez na frente. E mesmo assim o Palmeiras ele conseguiu deixar muitos espaços. Pasme, deixou muitos espaços pro Messi. O Messi com muito espaço para jogar, ele só andando em campo ele conseguiu jogar bem. Ele conseguiu, né, fazer as coisas anormais que ele faz. E principalmente também para mim faltou um pouco do Estevão, já que ele é o jogador que, pô, o mundo inteiro tá de olho, a joia do Palmeiras aí lapidada, depois de vir o Endrick, né, e o Estevão tem todo esse prestígio, né, esse valor depositado em cima dele. Eu acho que ele acabou faltando muitas vezes no jogo do Palmeiras. Ele teve a oportunidade de brilhar, ele teve uns espaços ali, mas ele não passou de algumas jogadas ali, outra aqui meio perdida, mas não conseguiu se consolidar até agora nesse Mundial. E o Palmeiras chega para essas fases eliminatórias de oitavas de finais, não tendo um grande jogo, mas pelo menos fez o que era necessário para passar em primeiro no seu grupo. E saindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro, a gente chega no Flamengo, que para mim foi o melhor time brasileiro até agora. Ao contrário do Palmeiras, ele teve sim um grande jogo, uma grande exibição nesse Mundial de Clubes. E também foi um pouco mais. E também teve menos oscilações, na verdade, que a equipe do Palmeiras. Esse último jogo é do Flamengo contra a equipe do LA. Não sei se por já estar com a cabeça na classificação, que já estava tudo certo. Não sei se ele tirou o pé ali, mas conseguiu. Na verdade, faltou concluir em gol as chances que ele teve. Mas bom, o Flamengo ele tem um coletivo muito bem alinhado, ele tem jogadores, ele tem peças muito boas, tem uma ideia boa do seu técnico e o Flamengo acho que dentre todos os brasileiros que tem, ele é o que tá mais com a mentalidade de ganhar, é o que me parece, né, o que ele me transmite. Apesar que o que ele vai ter pela frente eu acho extremamente difícil, mas já eu falo certinho disso daí. Bom, falando do Botafogo agora, o Botafogo foi o time brasileiro que fez o grande jogo dos brasileiros até agora na competição. Teve Flamengo e Chelsea que foi um bom jogo também, foi uma grande demonstração, mas não chegou perto do Paris Saint-Germain e Botafogo. Botafogo que ele tem um elenco que, cara, eu acho que o campeão da Libertadores do ano passado era melhor, tá? Então, querendo ou não, dá uma decaída um pouco no nível, mas ele demonstrou que, cara, você tem a tática certa, você tá 100% focado naquilo, se você tiver a concentração suficiente, você pode ganhar qualquer jogo, que foi o que ele acabou fazendo contra o Paris Saint-Germain. Apesar de não conseguir repetir esse feito 2 vezes, ele demonstrou que esse sim é um caminho que ele pode
muito dificilmente, mas assim, ele pode trilhar e chegar o mais longe possível nesse Mundial de Clubes. E aqui na descrição eu vou deixar justamente esse jogo que eu acabei falando, que foi até o jogo do Mundial de Clubes. Na minha opinião, foi o jogo de destaque dessa fase de grupo do Mundial de Clubes. Vou deixar aqui na descrição, eu fiz um vídeo falando sobre esse jogo. Fechou? Então, depois que acabar aqui, você vê o vídeo completo e acessa a descrição lá e já clica e dá uma moral pra nós, fechou? Bom, o Fluminense, cara, eu acho que o Fluminense é o time que mais sofre com o seu elenco nesse Mundial de Clubes. Eu acho que dentre os times brasileiros, a equipe do Fluminense é que tem um elenco mais defasado. Acabou até contratando, assim, a sua estrela pro Mundial acabou sendo o Soteldo, que se machucou e não tá conseguindo jogar. Mas o Fluminense também se sustenta bastante no Arias, cara. O John Arias, que vem fazendo um campeonato mundial muito bom, vem levando todo mundo nas costas, né, mano? Lá ele 1000 vezes ainda, né? Mas apesar de não ter o melhor elenco, ter o pior elenco até pra mim entre os brasileiros, o Renato Gaúcho tá conseguindo fazer um bom trabalho sim nesse time, tá conseguindo ter bons jogos. O jogo contra o Dortmund foi um exemplo, foi um bom jogo do Fluminense. E apesar de ter sofrido, né, contra o nosso Mirassol africano aí na última rodada, né? Então, rapaziada, na edição eu vou estar deixando aí para você na tela já como ficou o chaveamento para essa segunda parte, para essa fase eliminatória. Eu vou olhar aqui para baixo porque é onde está aqui o chaveamento. Pô, eu vou olhando aqui, vou comentando com vocês aqui ao mesmo tempo. Que jeito dinâmico, parceiro dinâmico. Cara, e do lado da chave a gente, já viu a equipe ali do Flamengo, né, que foi claramente a que vai enfrentar mais dificuldades dentre os brasileiros, né, cara? Pelo menos pra mim. Cara, ele ficou do lado da chave que o primeiro jogo, oitavas de final, ele vai pegar o Bayern de Munique. E se passar, ele pega o... Quem sabe, né, se não acontecer nenhuma zebra, se não acontecer nada absurdo, ele pega o atual campeão da Champions, que é o Paris. E se passar, cara, na semifinal ele pega, quem sabe, o Real Madrid ou o Juventus, enfim. Cara, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Real Madrid isso aqui é Champions League, tá? Isso aqui é alto... Não é a Champions League, mas, como se fosse uma Champions League aqui do mais alto nível do escalão europeu. Já do outro lado, a gente vai ter, cara, já um clássico nacional aqui, né, praticamente, né? Pelos últimos anos, os títulos que vem disputando tanto o Palmeiras quanto o Botafogo, cara, e ainda numa competição internacional, calha dos dois se enfrentar de novo, né, mano? E desse outro lado da chave, junto com Palmeiras e Botafogo, vai ter Fluminense e Inter de Milão. A Inter, cara, que vem de uma fase meio ruimzinha, né? Ele vem do final de ano, assim, que abalou psicologicamente bastante. Abalou bastante o time da Inter, que, cara, vinha de um momento de, tipo assim, estamos quase conseguindo a tríplice coroa europeia pra, tipo assim, passou um curtíssimo espaço de tempo, teve derrotas muito significativas e de tríplice coroa a nada. Então, a equipe do Inter ainda mais trocou o técnico, enfim, não apareceu nesses primeiros jogos do Mundial que convenceu muito. Bem mais ou menos assim ali com o Fluminense, que, cara, se moscar, o Fluminense tem chances, hein, mano, mas, enfim. E aí, caso passe o Fluminense, ele vai ter uma missão dificílima também, que é enfrentar, provavelmente o City, né, o City que ele vem, se tiver fazendo a Copa do Mundo de clubes muito boa, é o único time 100% inclusive, então esse lado do Fluminense aqui também, cara, se o Flamengo tá difícil, esse do Fluminense aqui também não tá nada fácil, muito, muito difícil realmente. O lado que eu acabo achando realmente que vai ter mais chances dos brasileiros é o do Botafogo e do Palmeiras, que, cara, com certeza 100% nós temos um brasileiro nas quartas, da hora, né? E aí quem passar pode pegar ou o Benfica ou o Chelsea. E a gente já viu que o Chelsea, cara, o nível técnico apresentado pelo Chelsea totalmente ganhável e o do Benfica também. Então, desse lado aí a gente tem chances reais de ter um time brasileiro na semifinal do Mundial. E aí, chegou na semifinal, enfrentar, quem sabe, uma Inter, um City. E aí, vem embalado, não sei o que, chegar na final e aí, já sabe, aquela confusão toda. Mas, bom, resumindo aqui, cara, pra mim, a equipe do Flamengo foi a que ficou não mais prejudicada, né? Porque tem aquele ditado que quem quer ser campeão não escolhe adversário. Mas foi a equipe que acabou
tendo o caminho mais difícil, a trajetória mais difícil aí pra esse Mundial. Mas a gente segue junto nessa torcida dos brasileiros. E, pô, se os brasileiros os brasileiros já surpreenderam a gente positivamente até agora, porque não continuar fazendo isso, né? Então, pô, já deixa o like aqui no vídeo. Foi isso pro vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E não se esquece de passar lá no vídeo do Paris Saint-Germain e Botafogo, fechou? Abraço!